Graça e paz, igreja, amém? Vocês estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Os nossos corações estão cheios de alegria para tudo aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Que culto abençoado, que culto maravilhoso na presença de Deus. Meu irmão, seja bem-vindo. Muito bom ter o Senhor aqui, viu? O tema da mensagem hoje, eu vou ser direto. O tema da mensagem hoje é firmados na rocha. Olhe por favor para quem está do seu lado e diga assim: você está firmado onde? Pergunte mais uma vez: você está firmado onde? Onde está o seu coração? Isso é uma pergunta muito boa para a gente começar esse momento. Porque tudo que a gente faz na vida é porque o nosso coração está em alguma coisa. Aquilo que você faz, aquilo que você tanto ama, é porque aquilo te motiva. O teu coração, sabe, respira aquilo. Você gosta, meu Deus do céu, sabe? É isso que tem que ocupar a minha vida, sabe? Onde está? E essa é a pergunta que eu quero fazer hoje. Onde está o seu coração? O que tira o seu fôlego? Quando você está parado assim em casa, você está pensando, você começa: meu Deus, eu queria isso, meu Deus, meu sonho é isso. Quantos sonhos nós não temos, não é verdade? Sonhos, planos, projetos. Quantos nós não temos? Temos inúmeros. O problema é ter sonho? É ter plano? É ter projeto? Não, isso é tudo muito bom. O problema é o sonho, o projeto, tudo aquilo que eu estou desejando está alinhado com aquilo que Deus quer para mim? Às vezes não é nem algo errado. Como eu disse a vocês, eu queria muito ser policial, né? Veja, não era algo errado. Sim ou não? Mas não era o que Deus queria para mim. Exatamente. O que é que Deus tem falado ao seu coração? Onde está o seu coração? A Bíblia diz: onde estiver o seu coração, aí estará o seu. Eu creio sim que essa igreja é uma igreja que tem caminhado dia após dia na presença de Deus. Nós temos visto, nós temos contemplado isso, sabe, o florescimento, o crescimento dessa igreja, não por causa de homens, não por causa de uma música legal, mas porque nós estamos entendendo que nós precisamos estar firmados na rocha, que sem Ele nós não somos nada. Sem o Senhor nós não venceremos os nossos gigantes. Lembra de Davi? Daquele tamanho, 1,50 m e pouco, e 60 mais ou menos. Golias com 3,10 m, entre 2,90 m e 3,10 m. E um menino vence um gigante. Às vezes nós estamos assim na nossa vida, olhando, sabe, para certas situações na nossa vida, a gente enxerga de: meu Deus do céu, quem eu sou perto dessa situação? Eu não consigo fazer nada. Na verdade, Senhor, eu já tentei de tudo, mas não dá. Calma. O Senhor é especialista em reverter causas impossíveis. Ele é especialista. Lucas 1,37 diz o que lá? Porque para Deus. Você pode dizer isso para você mesmo agora? Diga assim, no seu coração: porque para Deus nada é impossível. Às vezes a gente é muito bom para falar para os outros, mas a gente tem que falar para a gente, sabe? A gente tem que reafirmar algumas coisas no nosso coração. Por favor, eu queria que você abrisse sua Bíblia e colocasse aqui também no telão, por favor, Salmos, capítulo 125. Obrigado. Salmos, capítulo 125. Amém? Todos acharam? Amém? Todos acharam? Vamos lá. Salmos 125, verso 1 e o 2 vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre.
Verso 2. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que nos faz vencer, sabe que o que é? É o Senhor. Se nós confiamos nele, se o nosso coração está nele, nós vencemos as lutas, nós vencemos as guerras, nós vencemos os obstáculos. Por isso que eu comecei perguntando, onde está o seu coração? Eu sei, irmão, não estou aqui querendo dizer, sabe, que quando as lutas vierem, nós não vamos sentir. A gente vai sentir. Tem certas lutas, sabe, que são desesperadoras para nós. Sim, é verdade. Mas é exatamente nesse momento que você tem que fazer como Davi fez. Eu elevo os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Ei, nós cristãos não vivemos, irmãos, por aquilo que vemos. E nós, como seres humanos, temos uma tendência enorme de viver por aquilo que a gente vê. Nós vivemos pelo que? Nós vivemos pelo que cremos. Em que você crê? O que é verdade de fato para você? É interessante, sabe, a gente começar a falar disso, porque quando a gente fala de firmados na rocha, a gente já quer entrar no primeiro ponto. Cristo é o nosso fundamento. Cristo é o nosso fundamento. E a palavra fundamento, ela vem do latim fundamento, que significa, é o princípio sobre o qual se apoia e se desenvolve uma coisa. Pode tratar-se da base, literalmente. Por exemplo, numa construção, essa igreja, para estar de pé, tem que ter o que aqui? Uma base, um alicerce, onde vai apoiar as paredes, vai apoiar tudo, o telhado vai ficar apoiado, porque a base vai dar sustentação à construção. Cristo é o nosso fundamento, Cristo é a nossa base, é sobre Ele que tudo deve ser construído na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 10 e 11 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, o apóstolo Paulo diz: lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento. Ei, a sua confiança não pode estar na sua empresa. A sua confiança não pode estar, sabe, no seu esposo. A sua confiança não pode estar na sua esposa. A sua confiança não pode estar nos seus filhos. A sua confiança precisa estar em Deus. Os homens decepcionam, irmãos. Sabia o quanto de gente tem aí decepcionada hoje? Porque pessoas que ela nunca esperou que agissem de determinada maneira com elas, agiram assim. Existem inúmeras pessoas assim hoje. A pessoa que agiu dessa forma está errada? Sim, está errada. Mas se a gente olhar no fundo, a gente está esperando muita coisa de pessoas imperfeitas. E no fundo, esse é o problema. Ei, o nosso coração, vou bater nessa tecla aqui hoje, o nosso coração precisa estar em Jesus. E eu pergunto novamente, onde está o seu coração? Quando vem uma dificuldade e você se desespera, veja, o apóstolo Paulo, e talvez você esteja perguntando, mas, e quando vem dificuldade não é para a gente se desesperar não? Sim, tem momentos que a gente se desespera, sim, mas deixa eu te dizer, o apóstolo Paulo, a gente falou disso aqui hoje de manhã, em Filipenses capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo está preso, mas ele diz assim: eu porém tudo posso naquele que me fortalece. Ele está preso, ele não está numa mansão, ele não está numa casa de praia, ele não está em nada disso, ele está preso, irmão, e de lá, preso, na cadeia, ele ainda está escrevendo cartas para fortalecer a igreja. Não é porque o apóstolo Paulo era um anjo, ele era humano, também como nós, mas o coração dele estava em Deus. Onde está o nosso coração? Sim, talvez
um parente próximo a você, talvez teu pai, talvez tua mãe, tenha dito coisas a você que te magoaram, que te feriram. Tenham tido posturas com você que talvez te magoaram, te feriram. Ei, mas Isaías vai dizer assim: olha, ainda que uma mãe que ainda amamenta. As mães que aqui estão sabem o que é isso, né? Uma mãe que ainda amamenta, meu Deus, ela ama demais o seu filho, sim ou não? Está na fase ali, eu creio que do ápice, né? E é por isso que a Bíblia diz: olha, ainda que uma mãe que ainda amamenta venha se esquecer do seu filho, o Senhor diz assim: eu todavia não me esquecerei de ti. A questão não é que Deus não está conosco. Ei, Deus está conosco. A questão é onde nós estamos. Se você olhar para trás, você vai ver o quanto de lutas você já venceu. Se você olhar para trás, você vai ver o quanto de barreiras, o quanto, sabe, de obstáculos o Senhor já te fez superar. É porque quando a gente está passando pela situação, geralmente a gente só olha para o lado negativo. A gente foca o nosso olhar muitas vezes nas coisas ruins. Mas hoje eu creio que o Senhor está dizendo assim: olha, tira teu olhar, sabe, dessas coisas ruins e olha para mim hoje. Olha para mim, o Senhor convida, sabe, todos nós hoje a olharmos para Ele, a contemplarmos quem Ele é. E quando a gente contempla quem Ele é, a gente contempla o que Ele pode fazer. E não tem nada que Ele não possa fazer, não tem solução que Ele não possa dar. Então esse teu problema, calma. Talvez você precise estar fortalecendo a sua base. Talvez o que você precise fazer hoje, sabe, é firmar de fato os seus pés na rocha. Talvez você esteja balançando, talvez você esteja sentindo as pancadas, porque talvez os seus pés não estão firmados na rocha, que é Cristo. E hoje o Senhor, eu tenho certeza que Ele está convidando você: olha, vem, lança sobre mim esse teu fardo. Não é o seu dinheiro que vai trazer segurança para você. Não é o seu emprego, não é a sua empresa. É Cristo Jesus que sustenta você. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim: todo aquele, pois... Por favor, coloca aqui no telão, para a gente ler junto. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a... O segredo para não desabar no meio dos ventos, o segredo para não sucumbir em meio às tempestades, não está na força do seu braço, não está, sabe, na formação que você possa ter, não está na conta bancária que você possa ter, está no Senhor. Não está na quantidade de amigos que você tenha, está no Senhor. Para passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas barreiras, é necessário ter a casa firmada sobre a rocha. Sabe por que a gente vai ver aí muitos lares hoje desestruturados? É só olhar, você vai ver que o fundamento não é Cristo, a base. E quando eu digo que o fundamento não é Cristo, por favor, me interprete da forma correta. Eu não estou querendo dizer que essas pessoas não têm Jesus e não, que Jesus não está ali para elas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer, sabe, que o homem e a mulher como sacerdote, o homem como sacerdote, a mulher como auxiliadora do homem ali dentro da casa, eles têm uma função importantíssima de trazer o reino dos céus para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Mas muitas vezes quando vai ver filme de terror dentro de casa,
quando vai ver o tempo todinho assistindo novela, quando vai ver isso, aquilo, um monte de coisa, enchendo a casa com um monte de coisa, menos com o fundamento que é Cristo. E eu creio, sabe, que o Senhor está nos chamando hoje a dizer assim: vamos lá, eu quero consertar essa base. Vamos lá, talvez essa base não esteja com rocha, talvez essa base esteja aí com outro elemento que não é sustentável. E Cristo está nos convidando hoje: deixa eu entrar. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Ele passa, é interessante a passagem de Zaqueu. Ele passa, Zaqueu é um publicano. Ninguém queria papo com Zaqueu, né? Aí Zaqueu está lá, em cima da árvore. Lá vai Jesus. Perceba que não foi Zaqueu que chamou a atenção de Jesus. Se você ler o texto, você vai ver que não foi Zaqueu que chamou a atenção de Jesus. Foi Jesus que, passando, ele para, olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje repousar em tua casa. Ei, o que Jesus quer fazer, sabe o que é? Repousar na sua casa, na sua vida, na nossa vida, na vida da nossa família. É isso que Ele quer fazer. Ele quer entrar de fato, mas não sabe simplesmente como aquele convidado que a gente chama e ele vem e passa uma noite ali com a gente e depois vai embora. Não. Ei, Jesus não vive de momento. Quem vive de momento é prostituta. Ele vive de relacionamento. É dia após dia. Não é no domingo, é de domingo a domingo. Não pode chegar aqui na igreja e ser uma coisa e na faculdade, no meio dos amigos, ser outra. Ei, o caráter e o perfil que você tem aqui, você tem que ser em todo lugar. Tem gente que é camaleão. De acordo com o ambiente, ele vai mudando de cor. Já ouviu falar no crente camaleão? Ele muda de cor de acordo com o ambiente. Quando ele está na igreja, ele... Paz do Senhor, irmão. Quando ele chega em outros lugares, meu Deus do céu, as pessoas olhando nem diferem se é um cristão ou não. E eu creio, sabe, que o Senhor está nos chamando, sim, nos confrontando nessa noite. Sabe por quê? Porque os relacionamentos que têm confronto são os relacionamentos que têm honra. Sabia disso? Se você relaciona com uma pessoa, se você se relaciona com alguém e você não tem a liberdade de confrontar essa pessoa, na verdade você não tem um relacionamento. É só bajulação. É um passando pano porque o outro está fazendo de errado. Ei, se você, por exemplo, tem um relacionamento de homem e mulher mesmo, tem momento que tem que ter confronto, irmão. Tem momento que tem que dizer: senta aqui, está errado, vamos ajustar isso. E a partir desses alinhamentos, os corações vão se ajustando. É exatamente isso que Deus faz conosco. Tem momento que Deus tem que chamar a gente: ó, senta aqui na cadeirinha do pensamento. Vem cá, senta aqui na cadeirinha do pensamento. E Deus começa a ter, sabe, um papo com a gente muito profundo. Sabe, começa a ter um papo com a gente muito elevado, dizendo assim: ó, tu tem que mudar isso, tu tem que mudar isso. Porque cristianismo é mudança de vida. Não, eu vou para a igreja porque é massa, porque é legal. Amém. Ninguém vai proibir você de vir, não. Venha para a igreja, amém. Mas entenda que cristianismo, relacionamento com Deus, é mudança de vida, é transformação de caráter. Se mentia, não minta mais. Se roubava, não roube mais. Cristão significa um pequeno Cristo. Você sabia disso? Veja que coisa simples. E a gente sai por aí, as pessoas perguntam: você é cristão? Aí nós: sim, somos cristãos. Ser cristão significa ser um pequeno Cristo. Eu tenho que fazer tudo como Ele fez. As minhas ações. Tem gente que diz assim: não, eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Principalmente alguns casais, né? Às vezes em briga, dizem assim: você me conheceu assim, não é? Você me conheceu desse jeito. Ei, cristão não tem essa desculpa, viu? Você nasceu assim, mas Cristo pode mudar você.
Você nasceu dessa forma, você recebeu a influência do seu pai, da sua mãe. Sim, foi construindo o seu caráter, o seu perfil, mas calma, não use isso como desculpa para viver a vida errando. Cristo quer transformar a sua vida, o seu caráter. Tem gente que se apoia nessas coisas para viver a vida todinha errando. Salmo 127, a partir do verso 1, na verdade o verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mais uma vez eu quero reforçar, não é na força do nosso braço. Se não for o Senhor, não dá. Já viu aquela música que a gente cantava, né, anteriormente? Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não. É exatamente isso. Sem Jesus não dá. Você tem a opção de viver a sua vida sem Jesus se você quiser, mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai quebrar a cara. E aí talvez quando correr e cansar, Jesus vai estar lá, dizendo assim: filho, para que você correu isso tudo? Eu sempre estive aqui. O Senhor tem uma vida maravilhosa para nós. Sabe esse vazio, sabe esses conflitos internos que muitas vezes existem, que muitas vezes não se fala para ninguém, que não se diz, sabe, por conta de coisas que passaram e que vivenciaram, sabe, volta e meia o inimigo está ali, ó, tentando te lembrar do teu passado, dizendo isso, dizendo aquilo, te acusando, e o Senhor quer te dar uma nova vida. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Sai dessa vida de ilusão, o mundo é só ilusão. É só ilusão. Eles colocam um sorriso no rosto porque eles querem mostrar para todo mundo que eles estão bem. Mas na verdade eles sabem que o coração deles lá dentro está um vazio do tamanho do mundo. Que bebida não preenche, que droga não preenche, que amigo não preenche. Sabe quem preenche? Segundo ponto, a confiança gera provisão. Diga para quem está do seu lado: ei, a confiança gera provisão. Mateus capítulo 7, a partir do verso 9, diz assim: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Sim, o Senhor, Ele tem preparado planos de paz para nós. Como diz Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. É interessante que nós falamos aqui, o primeiro ponto, Cristo é o nosso fundamento. O segundo ponto é a confiança gera provisão. Mas como confiar em alguém que eu não conheço? Por isso que eu comecei falando que Cristo é o nosso fundamento. Nós precisamos conhecer a Cristo, nós precisamos nos aproximar dele, ter um relacionamento mais profundo com ele, porque quando a gente conhece ele, através desse conhecimento é gerado em nós a confiança. Perceba, você só confia no seu pai ou na sua mãe, enfim, num parente que você tenha próximo, porque você conhece essa pessoa, sim ou não? Porque existe relacionamento com essa pessoa. E muitas vezes o nosso coração não está tão confiante assim. Muitas vezes o nosso coração não está, sabe, tão preparado assim para suportar as agruras da vida, para suportar as situações difíceis da vida, porque nós não estamos nesse relacionamento. E por isso o nosso coração não se sente confiante, porque eu não conheço em quem eu devo confiar.
mas que nessa noite nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos, para que a gente possa, sabe, se aproximar de Jesus, para que a gente possa estreitar esse relacionamento com Ele, uma vida de leitura da palavra, uma vida, sabe, de oração, uma vida de fato de busca ao Senhor. E assim como Davi disse no Salmo 18, a partir do verso 1, ele disse assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Está vendo? Ele vai ser salvo dos inimigos quando o quê? Quando ele invocar o nome do Senhor. Verso 4, olha o que Davi diz: laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na angústia, Davi diz: eu invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Ei, se você está passando por um momento difícil hoje, se você está passando por uma situação extremamente complicada, é noite hoje de você clamar ao Senhor, porque quando você clama a Ele, Ele vai te ouvir. Amém? Confiança é sinônimo de fé. A fé atrai milagres. Perceba que Jesus, quando ia fazer um milagre, sempre ele dizia o quê? A tua fé te salva. E ele diz assim, sempre que ele ia realizar, ele dizia: seja feita segundo a tua fé. Perceba que a fé é como um imã. O imã é para o ferro, a fé é para o milagre. Quando você tem fé, isso, sabe, chama o milagre. Nós precisamos sim chamar à existência, como diz a palavra, chamar à existência aquilo que não existe. Se você está olhando na sua casa e você só vê tragédia, se você só vê na sua casa, sabe, coisas ruins acontecendo, talvez um filho, talvez um parente, um marido, uma esposa, sabe, você precisa começar de fato a clamar a Deus e chamar a existência em fé aquilo que não existe para existir. É necessário se posicionar no reino de Deus. É por isso que essa igreja tem um lema, que nós somos uma igreja que ama, serve e se posiciona, porque nós não somos uma igreja passiva para ficar somente esperando Deus fazer tudo, porque existe sim a soberania de Deus, mas também existe a responsabilidade humana. Deus também quer que a gente se levante e vá fazer alguma coisa. Está vendo que essa bebida, está vendo que essa droga, está vendo que essas coisas estão te fazendo mal? Eu não vou nem usar somente a bebida. Por exemplo, alimentos gordurosos. Eu estou nessa aí, viu? Estou buscando. A gente já está, não? A gente já está no projeto fitness. O pai dela, ela falou aqui, estava lá internado, fez cateterismo. Por quê? Come demais. Sabe? As artérias tudo entupidas, meu amigo. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Percebe que se a gente ficar, não, Deus vai me abençoar, sabe? Não, Deus vai limpar minhas artérias. Vá nessa. Continue comendo seus hambúrgueres, continue comendo suas pizzas, seus negócios, e vá dizendo que Deus vai limpar suas artérias. Você vai ver o resultado. Sabe? Existe a nossa responsabilidade. Da mesma forma que existe a nossa responsabilidade humanamente falando, a nossa responsabilidade também existe mediante as coisas espirituais. No reino espiritual a gente precisa se posicionar. Só tem autoridade quem se posiciona. Só tem autoridade quem tem vida com Deus. Só tem autoridade quem se aparta do pecado. Talvez você esteja dentro da sua casa, Senhor, no livro do mal e não sei o que, mas quando chega
chega a oportunidade, o momento ali, sabe, que você tem de rejeitar o pecado, você se abraça com ele. E sabe o que acontece? A autoridade vai embora. Porque só tem autoridade quem tem vida. Não é quem tem título. Só tem autoridade quem tem vida com Deus. Não é quem tem bacharel em teologia. Isso não confere autoridade a seu ninguém. Hebreus capítulo 10, o verso 38 vai dizer: mas o meu justo viverá pela... Isso foi uma frase que Martinho Lutero inclusive falou na época da reforma protestante, quando ele estava justamente na cadeia. Martinho Lutero estava preso pela igreja católica, havia prendido ele por causa das 95 teses que ele fixou no castelo de Wittenberg. Ali Martinho Lutero começou a ser confrontado pelo diabo, e o diabo começou, sabe, a entrar ali profundamente na mente dele, acusando ele, e a resposta de Martinho Lutero naquele momento foi: ei, o justo viverá pela fé. Sabe, nós não vivemos por aquilo que o mundo diz. Nós não vivemos por aquilo que as pessoas falam ao nosso respeito. Nós vivemos pelo que a palavra diz que nós somos. E a palavra diz que nós somos geração santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Deixa o mundo falar o que ele quiser falar. Eita, crente fanático. Porque para quem não tem compromisso, quem tem um pouco mais de compromisso já é fanatismo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 vai dizer: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Está vendo uma situação difícil? Calma. Olhe com os olhos da fé. Olhe com os olhos da esperança. Troque as lentes, meu amigo. Talvez as suas lentes, as lentes do seu óculos estejam embaçadas. É por isso que você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus já vai fazer lá na frente. Você está só enxergando agora. Deus está dizendo assim: bora, olha para cá, olha ó o que eu já tenho preparado para você. Mas a sua lente embaçada limita a sua visão. E é hoje, sabe, que o Senhor quer tirar essa limitação dos seus olhos, arrancar as escamas dos seus olhos e fazer você enxergar aquilo que Ele tem preparado para você. Qual foi o primeiro ponto? Qual foi o primeiro ponto? Qual foi o segundo? Terceiro ponto: você não está sozinho. Olhe para quem está do seu lado, diga isso a ele assim: você não está sozinho. Mas irmão, você pode dizer com mais fé, tá certo? Você pode dizer com mais coragem, sabe? Olhando dentro do olho dele assim, olho de leão, sabe, de leoa, olhando dentro do olho dele, dizendo assim: olha, você não está sozinho. Às vezes a gente se sente assim, não é verdade? Às vezes a gente se sente desse jeitinho, sozinho. A gente acha que às vezes a gente sofre da síndrome do abandono. A gente acha que todo mundo nos abandonou, inclusive Deus. Tem momento que a gente olha e faz assim: mas Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, não. Mas Ele está vendo. É porque Ele chega na hora certa. Ele não chega nem antes, nem depois, e nem na hora que você quer, e nem na hora que eu quero. Ele chega na hora certa. E a hora certa é a hora que Ele quer. Porque Ele sabe o começo, Ele é, a Bíblia, Apocalipse vai dizer que Ele é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele sabe de todas as coisas. Tudo na terra, sabe, só existe por Ele e por causa dEle. Tudo encontra sentido nele. Nós somos limitados, irmãos. É por isso que no momento da dificuldade, se cortar não vai resolver. No momento da dificuldade, se cortar, querer se matar, isso são tudo artimanhas que o diabo usa para somente tragar a sua vida.
E ele ainda diz assim, né? Faz isso, porque resolve logo o problema. Ele é tão sagaz, ele é tão astuto, que ele usa, sabe, das artimanhas, das estratégias. E a Bíblia diz assim, que o diabo ele se transveste em anjo de luz. Perceba que uma das estratégias de Satanás é chegar para você não aparentando que é Satanás. Ele vai chegar, sabe, de uma forma tão boazinha, tão sutil, aparentemente não tendo problema algum. Sabe aquele tal do tem nada não? Não sei se vocês já ouviram, né? Mas tem gente que diz aí, eu concordo com isso. Eu acho que isso parece que é um demônio, o tal do tem nada não. É o demônio chamado tem nada não. Sabe, porque às vezes a gente não consegue perceber que é nas brechas, nas coisas mínimas, pequenas, que a gente começa a abrir a porta. Não, isso aqui é besteira, tem nada, mas só isso. É besteira, isso aqui tem nada não. Pronto, é exatamente isso que o diabo ama ouvir. Porque é nesse tem nada não que ele diz, pronto. Quando ele disse tem nada não, automaticamente foi o que aconteceu, ele deixou de ser vigilante nesse ponto. E a Bíblia diz assim, ei, vigiai e orai. Tem uma ilustração que eu amo contar ela. Um grupo de jovens estava se formando na faculdade. E aí esse grupo de jovens estavam procurando um lugar para fazer a festa. E aí toda vez que eles iam para casa, eles passavam na frente de uma chácara, um lugar muito bonito. E o dono dessa casa, dessa chácara, era um senhor. E aí eles toda vez paravam lá e tentavam falar com o senhor, olha, a gente está se formando, a gente queria fazer a nossa festa de formatura aí nessa casa. Dá pra gente fazer? E o senhor, não, aquele velho ranzinza, sabe? Não queria coisa. Mas os jovens insistiam tanto que caiu naquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E aí eles insistiram tanto que o Senhor disse assim, tá certo, eu vou deixar eles fazerem a formatura deles aqui. Agora eu só quero uma coisa, o Senhor disse. Poxa, o Senhor vai liberar a casa, vai, pô, que massa, ficaram tudo alegre, feliz. Daqui a pouco o Senhor fez assim, eu só quero uma coisa na casa. Eu só quero um prego na parede da sala. E aí os jovens fizeram um prego na parede da sala. Um prego na parede da sala. E com esse prego eu posso fazer tudo o que eu quiser. Um prego? O que é um prego para uma casa dessa que a gente vai... Nem, né? Vamos lá. Marcaram o dia da festa, pagaram o contrato, tudo certinho. Daqui a pouco, um dia antes, o Senhor foi lá, pegou um pedaço de carne podre e pendurou no prego. Resumindo, teve festa. Você já sentiu o cheiro de carne podre? Incensa tudo, não é verdade? Um dia antes ele colocou lá a carne podre, incensou a casa todinha. Percebe que às vezes por conta de um prego, a festa que está preparada para nós não acontece? É Deus querendo fazer muita coisa na nossa vida e a gente tem nada não, isso aqui é besteira. E o diabo agindo, sabe, tirando o nosso foco, tirando o nosso objetivo. E o Senhor dizendo, ei, olha para mim. A gente precisa parar, sabe, urgentemente, e reparar as brechas. Se tem uma coisa que o povo cristão nos dias de hoje tem feito, é dar brecha. Se tem uma coisa que muitas igrejas, muitas pessoas dentro da igreja têm feito hoje, é dar brecha. Dar brecha não, viu? Vou dizer, acho que deixar a porta escancarada assim. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas algumas pessoas dizem assim, não, o diabo não entra não na igreja não, daquela porta ali ele fica para trás. Tem gente que diz isso, né? Você sabia que isso é mentira? Sabe por que isso é mentira? Porque quem é que causa as confusões dentro da igreja? Quem é que causa as intrigas dentro da igreja? Quem é que coloca um irmão contra o outro dentro da igreja? Percebe? Na verdade, ele não vai passar daquela porta, sabe quando?
quando o fundamento desse lugar e das nossas vidas for Cristo Jesus, que é o que é. Cristo já é o fundamento dessa igreja. Cristo já é o fundamento dessa igreja, não sou eu. O fundamento dessa igreja não é o pastor Eduarda. O fundamento dessa igreja é Jesus Cristo de Nazaré. É sem Ele que a gente não consegue. É sem Ele que a gente não consegue fazer nada, irmão. Eita, Jesus é bom demais, irmão. Meu Deus do céu. Josué 1:9, a palavra vai dizer assim: não foi isso que eu ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Isaías 41:10 vai dizer: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, e eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Jeremias 15:20 vai dizer: eu farei de você uma muralha de bronze fortificada. Eita Jesus. Muitas vezes a gente está aqui hoje, sabe, talvez como um muro troncho, que até o cimento foi fraco que botou no muro. Mas sabe o que é que o Senhor está dizendo? Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada. Diante desse povo, lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. 2 Samuel 22:30, contigo, Senhor, eu posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus eu passo, eu transponho muralhas. Mas o que eu estou dizendo é que a sua confiança precisa estar em Deus. Feche seus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Queremos Te agradecer, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos mostrado e tem nos revelado que a nossa confiança não pode estar em homens, que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Talvez você esteja aqui hoje, você esteja decepcionado. Decepcionado inclusive até com a igreja, talvez. Mas o Senhor hoje, Ele começa, sabe, a falar conosco nessa noite. E Ele começa a dizer: olha, tira os olhos daquilo que é imperfeito. Tira os olhos daquilo que é imperfeito e coloca os olhos naquilo que é perfeito. As pessoas vão errar, as pessoas vão falhar, as pessoas vão nos decepcionar, mas existe um grande amigo que não nos decepciona. Existe um grande amigo para o qual hoje os nossos olhos precisam ser elevados. Tire o seu olho da situação difícil, do problema, mas olhe para o tamanho do Deus que você tem nessa noite. Você é filho de Deus. Se você é filho, existe um pai que cuida de você. Nesse momento, comece a abrir o seu coração, comece a falar com Deus aí onde você está. Aquilo que você tem passado, aquilo que você tem enfrentado, coloque o seu coração em Jesus.